Neste final de semana, todos nós fomos surpreendidos, né, pela mídia, pela notícia com relação àquela empresa, né, 123 Milha, que trabalha com venda de passagens, pacote, plano, etc. Né? Na questão das passagens, ela trabalha com a intermediação e negociação de milha, em que aqueles consumidores, né, da empresa que efetivamente optaram por aqueles planos flexíveis, em que você podia escolher data de setembro a dezembro, esses planos ela anunciou que ela não vai poder mais cumprir, né? Então todo mundo aí já está vendo bastante conteúdo a respeito disso, com relação ao que aconteceu, por que isso, por que aquilo, e nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Claro que efetivamente falando sobre as condições da questão de promoção, porque toda vez que tem a promoção, na grande maioria das vezes, quando essa promoção ela é muito grande, ela pode vir a ser prejudicial, porque pode ser tanto que a empresa não consiga cumprir isso, como pode ser também um golpe que o pessoal tem utilizado muito com relação a essa questão para captar dinheiro no mercado de forma fácil. Mas nós não estamos falando que isso aí é golpe no caso exclusivamente da 123 Milha. Nós estamos falando da similaridade da situação. Toda vez que você vê uma coisa muito fácil, muito barata, você tem que parar para analisar para saber se é possível aquilo acontecer, ser cumprido ou não. Mas a outra situação também, que a gente vai falar sobre a questão da lei, né, o que pode, e no final a gente vai falar o que seria mais interessante, né, entre uma coisa e outra, mas a questão se o caminho é a justiça ou o caminho é o acordo, o que envolve cada situação dessa para você estar decidindo melhor. E antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no vídeo, se não é inscrito, clica aí, se inscreve no canal, assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. E finalizando aqui essa primeira parte, dizer para vocês que nós estamos aqui com um parceiro no canal, Solução para Sofá, para quem tem gato e tem cachorro. Vou deixar o link aqui na descrição, é só você acessar e aí você vai estar protegendo o seu sofá. E aí, se você pediu o orçamento, depois que você pediu o orçamento, você falar que viu esse anúncio aqui no canal do Grupo Teixeira, que lá no YouTube, no canal do Grupo Teixeira, você vai ganhar 5% de desconto sobre o seu orçamento. Mas o que acontece com essas promoções que efetivamente a gente vê que são fáceis? Muitas das vezes as pessoas elas não desconfiam que muitas das situações que são oferecidas, elas são de difícil cumprimento ou de difícil execução. Por quê? Porque o preço que está sendo cobrado naquela situação é um preço muito barato, diferentemente daquele preço que é praticado no mercado. E o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que quando chega na hora de você usufruir do serviço, do bem, seja qualquer um dessas situações, a empresa que te ofereceu, ela não vai ter condições de acompanhar, né, de cumprir, de executar aquilo que ela te ofereceu. Por quê? Por causa do preço que foi oferecido. Nesse caso especial, que é o caso exclusivamente da 123 Milha, nós tínhamos um fator interessante aí que dava para chamar a atenção dos consumidores bem alerta, assim, principalmente aquelas pessoas que viajam muito, inclusive aquelas pessoas que fazem compra pelo site das companhias aéreas e tudo mais, porque a gente sabe que em razão do tempo em que você compra, da antecedência em que você compra a passagem, da data em que você escolhe, se é feriado, se não é, se é uma data comemorativa, se está muito próximo, né? Então vai acontecer que você, quando compra uma passagem com um pouco mais de tempo para ela acontecer, com uma antecedência maior, ela vai sair mais barata para você. Você vai pagar ela e você vai poder escolher, porque o avião ele ainda está vazio, ainda está se formando ali. Quando ele já está mais completo, ele fica um pouquinho mais caro a passagem. Quando essa passagem você compra bem próximo de você viajar, também acontece essa outra situação, ela fica bem mais cara. Então como é que você vai comprar uma promoção em que você vai poder escolher dentro de um período, principalmente de setembro a dezembro, que já é um período de verão, que já começa as coisas a funcionar, dezembro já tem Natal, né, já está perto de Ano Novo, como é que isso pode acontecer de você dar um desconto num período em que normalmente as passagens elas já ficam mais caras? Então, esse é um ponto que você tem que avaliar, não só exclusivamente nessa questão do fato da 123 Milha, mas de toda vez que aparecer uma situação assim, né? Pode ser com passagem ou com outras coisas também, você tem que avaliar, saber se aquela coisa é possível de ser realizada. Se o preço não está muito barato, porque aí você paga para garantir, mas você se esquece que a empresa não vai ter como entregar esse bem. E aí vem aquela outra questão. O que fala a lei a respeito disso? Ora, o Código de Defesa do Consumidor, ele é de defesa do consumidor. Então ele
visa proteger o consumidor dessas situações e quando acontecer essas situações. Então, é bem certo que todo mundo já registrou a respeito disso, que o consumidor ele pode exigir a obrigação forçada, né? Exigir a obrigação que se cumpra essa obrigação de forma forçada, ou seja, aquilo que a pessoa vendeu, anunciou ou fez propaganda para atrair o consumidor, que ela tenha que cumprir naquelas modalidades. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, pode entender que o contrato está rescindido e receber o seu dinheiro de volta, exigir o seu dinheiro de volta, corrigido com juros, correção, inclusive pedir perdas e danos. Então, até aí tudo bem, todo mundo já sabe disso. O Código de Defesa do Consumidor, se não falha a memória, é de 1990, então ele já tem um certo tempo aí, já fez bastante aniversários, e aí a gente sabe que para você cumprir a questão da lei, você tem que entrar na justiça. E aí nós temos o quê? Nós temos que a 123 Milha, ela já ofereceu aí um voucher. Esse voucher aí a gente pode entender como se fosse um acordo da própria companhia, dizendo como é que ela quer cumprir isso, como é que ela quer, vamos dizer assim, corrigir esse erro que teve, né? Falando aqui da 123 Milha, porque é uma empresa que atua no mercado e que vem se mostrando idônea, porque vem cumprindo todas as situações. Não sabemos por que teve essa oferta, uma oferta difícil de cumprir, e agora dando esses problemas com a situação dela divulgando que ela não tem como cumprir isso. Mas vamos lá. Entrar na justiça ou aceitar esse acordo? Nós sabemos, conforme eu falei, que via de regra, quando você entra na justiça, você sabe que a justiça ela já tem um problema com a questão da demora, né? São muitos processos, a justiça não cresceu em termos de funcionário e aparelhamento do mesmo número que cresceu, na mesma demanda que cresceu os processos, então ele naturalmente demora um pouco. As empresas e a lei processual, elas dão direito a bastante recurso, então na justiça as empresas entram com muitos recursos, né? Então a gente vê que quando você entra com ação contra a empresa, ela fala uma coisa lá fora, mas quando entra na justiça, ela segue todos os recursos possíveis para poder alongar mais o trânsito julgado ou o término desse processo para poder fazer o pagamento. E isso é uma coisa interessante, né? Porque você entra na justiça contra a empresa, ela não vai fazer acordo de primeira, né? Ela vai usar os processos, vai usar o tempo processual e os recursos processuais cabíveis para alongar isso aí. E lá na frente, efetivamente, quando esse processo acabar, pode ser que a empresa ela não tenha bens ou ela nem mais exista, né? Porque a gente está vendo que isso aí é uma empresa grande, trabalha a nível de Brasil, na internet, isso aí pode dar uma situação bastante grande. E qual seria a outra opção então? Aceitar o acordo? Aceitar o que ela está propondo? Eu vi muita gente falar a respeito disso e eu acho que em alguns casos poderia ser possível, porque não cabe a nós dizer qual é o melhor, porque a gente não tem as informações que vocês têm, as pessoas que foram prejudicadas têm. Então, você tem que avaliar cada caso e tomar a melhor decisão. Então, muitas das vezes seria uma opção, né? Porque você vai tentar resgatar esse valor, mesmo sendo dentro do site, que seria um outro problema, né? Já que aconteceu isso, será que eu vou continuar acreditando na empresa que ela vai conseguir ressarcir isso aí que ela está prometendo? Não importa. Mas, de qualquer maneira, pode ser uma opção de você solicitar esse voucher e conseguir utilizar o serviço aí, que você tinha aquele valor, algum serviço dentro do site, que você possa usufruir daquele valor num tempo bem menor, um curto espaço de tempo, diferente do que pode ser uma grande briga na justiça, né? Porque nós sabemos que quando você entra na justiça, as empresas, via de regra, não fazem acordo. Muito raramente, dependendo da situação e do volume, né? O volume também é muito importante nessa situação, então é importante você pensar, você avaliar todos esses pontos, né? Principalmente a questão do valor investido, saber o que você pode fazer com relação a isso e tomar a melhor decisão, porque a decisão ela é sua. A gente aqui apresenta, né, uma situação ou outra para você pensar, porque cada caso é um caso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.